Então, a gente queria agradecer a todos e a todas que estão aqui. Essa é a nossa segunda semana focando nos textos lá do grupo, do Comunidade Meditando Junto. É, Isso diz respeito ao que a gente chama o campo da visão, que é a forma de ver, a forma de olhar. E é um ponto realmente muito importante, porque enquanto a forma de olhar, a forma de ver, ela não é purificada dos entendimentos equivocados. É difícil entender o valor da prática, entender o valor da meditação. Ficar parado olhando para o nada não é uma coisa muito interessante. Se você acha que é um eu que está olhando para alguma coisa, né? Então, parte da prática é introduzir a ideia de que a gente trabalhou na primeira semana abertura, na segunda semana a gente trabalhou densidade ou investimento, né? E a gente percebe que a mente, ela está o tempo inteiro projetando um valor no mundo, fora de nós, ou em aspectos nossos, em detrimento a outros aspectos. E isso é a causa de um desequilíbrio, né? Constantemente tendo que sustentar o valor, proteger esse valor, ou fazer com que esse valor prevaleça, né? Em alguns sentimentos mais tristes, deprimidos, o valor tem que prevalecer sobre a realidade. O pensamento mágico vai o contrário, vai dar tudo certo, tudo é lindo. Também é uma forma de tentar prevalecer um pensamento sobre a realidade. E o que a gente descobre é que o nosso interesse é numa sobriedade, é numa mente que simplesmente está aqui, né? É, E aí a gente vai investigar a natureza dessa mente. Se algo que realmente é válido é você investigar a natureza da mente. Que mente, o que é isso? O que é essa instância? O que é esse aqui? E, e de um lado também ter o que se chama os quatro pensamentos que transformam a mente como um apoio do teu caminho vai realmente ajudar, porque se você entender que a densidade produz ações e por isso atrai ou repercute em reações, que é a própria ideia de karma, né? O karma como a continuidade da ação, né? Se você entende que a impermanência é um fato, ela não pode ser negada. Então, a experiência, o que quer que seja, vai passar, vai se transformar. E se ela não está transformando, ou se você não está vendo ou aceitando a transformação, ou permitindo que a transformação te toque, é porque você está investindo energia em algum aspecto da realidade, em detrimento da verdade. Você quer que seja de um jeito, ou você inconscientemente quer que seja de uma maneira que não é, porque tudo muda. E você não é tão poderoso assim. Não, você não é tão poderoso assim. Tudo muda. Então, a impermanência é o fluxo da realidade, o karma é a continuidade da realidade. O sofrimento é a pedagogia, e aí é no sentido de que, se você percebe áreas de frustração, ou áreas de equívoco, ou áreas ou de atraso demais, ou de ansiedade demais, perceba, né, o que é que tá, o que é que, onde você está se agarrando, onde é que você está se pegando, que está impedindo do fluxo ser mais coerente, de você estar mais apurado sobre a realidade, sobre o aqui e agora.
Então, o sofrimento ele funciona muito como um modulador, né? Aí a gente pode pensar, não, mas eu tenho medo da morte. Eu sofro porque eu tenho medo de morrer. É muito interessante você ter isso, é normal você ter isso, mas é um pouco uma perda de tempo, porque com medo não você vai morrer. Nós vamos morrer. Então, assim, que tal se perguntar o que é a vida? Ou o que é o aqui e agora? Qual é o sentido? Qual é a verdade sobre o aqui e agora? Sobre o que é morte? Sobre o que é vida? Sobre quem tem medo da morte? Então, tudo isso faz com que a gente se reposicione. Se a gente puder resumir os ensinamentos, talvez reposicionar-se, né? Sair da mente viciada em eu, outro, outro, outro. Isso. E entrar numa perspectiva mais ampla sobre o que é a mente, sobre o que é estar aqui. Permanência é fluxo, sofrimento é continuidade. Não, sofrimento é pedagogia, karma é continuidade. E vida humana, ou este momento, é potente. Em outras palavras, não há outro lugar para você voltar para o presente que não o presente. A prática não se dá como um conceito do passado, nem como um conceito do futuro, nem como uma promessa, nem como uma justificativa. Ela só está aqui. Então a gente volta sempre para o estar aqui. E como a gente está dentro de uma tradição de yogis, de yoginis, de pessoas que passaram muito tempo olhando para isso, e por algum motivo isso nos tocou, a gente entra na nossa floresta, a gente entra na nossa caverna. A nossa floresta, a nossa caverna é a nossa prática. É o momento em que a gente vai, o momento sagrado, que não é sagrado, mas é sagrado, que você vai se dedicar à sua prática. Os 5 minutos, os 5 minutos, os 5 minutos. E quando você se levanta da prática, é outro momento sagrado, que não é sagrado, que é o momento de estar com aquilo, de continuar no fluxo do reconhecimento de que tudo é processo, tudo é aberto. Nenhuma coisa, em momento algum, foi estabelecida. Você pode agarrar as coisas que você não teve. Isso vai te dar uma experiência um pouco carente, um pouco depreciativa. Você pode agarrar as coisas que você teve. Isso pode te dar uma experiência um pouco tensa de sustentar uma identidade no meio do caos. Mas é tudo sobre agarrar. E aqui é sobre abrir. Deixa aí. E à medida que a gente vai seguindo na prática, a gente vai criando vai mergulhando no processo. Aqui nessa tradição da gente, a gente fala pouco sobre a prática, porque é a entrada no mistério, né? Você não comenta sobre sua prática, você não avalia a sua prática, você entra no mistério. Você troca, né? A gente pode trocar sempre. Uma pessoa com outra pessoa, você pode conversar sobre isso. Mas só você pode fazer isso. É como a yoga, ou é como comer um chocolate. Eu não tenho como muito falar sobre como é comer um chocolate. Eu não tenho muito como falar como é fazer yoga. É uma experiência. E então a prática, ela é afinada pela visão. Ela vai deixando o objetivo das palavras, o objetivo dos conceitos é afinar o processo para que você, quando sente, você esteja, opa, é isso que eu preciso fazer. E isso é o que. E você vai precisar dessa visão, você vai precisar da linhagem, dos professores e professoras que te apoiam a estar nisso, porque é fácil virar. É fácil entrar na dualidade e virar um fantasma.
É fácil entrar na dualidade e se reidentificar com o corpo, como se isso fosse você, e ter experiências oscilantes, positivas e negativas, e a grande tendência é que elas vão ficar cada vez mais difíceis na medida que a gente envelhece. É assim que é. Né? Então, quanto mais você se entrega para a prática, você realiza a prática, mais o teu senso de si é reposicionado. Você vai perceber pouco a pouco que tudo é a mente. Né? O eu, ele é só um golfinho que aparece e vai. Não há nenhum problema com ele. Né? Como não há nenhum problema com o canto dos pássaros, como não há nenhum problema com nada. Mas nada, você não é o reflexo. Você é o espelho onde todos os reflexos surgem. Então isso é a prática que vai dar pra gente. Uhum. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida antes da gente começar. Não. Então a gente senta de maneira confortável. Hum. Geralmente se diz que a prática é feita com o peito aberto e as, as, as pernas em lótus, para quem consegue, né? Ou em semilótus, ou simplesmente uma na frente da outra. E mas cada pessoa ela vai ter a sua limitação, a sua possibilidade de fazer. Então, a gente vai. Não queria sentar no chão hoje. A gente vai adaptar. Você adapta de acordo com as suas possibilidades. O queixo ele tá levemente inclinado, 45 graus. O olhar é aberto, sem foco. E a língua, geralmente, ela tá levemente no palato, levemente tocando o palato assim. Hum. Tô em crise aqui com a minha postura. Deixa eu tentar sentar desse jeito. Já chega. Então, algumas pessoas vão precisar de uma almofada para se sentirem mais abertas, com o peito mais aberto. Vocês me veem bem? Ok.
Então, você simplesmente se abre, abre o peito. Há uma tendência, eventualmente, de fixar algo no corpo, como se o corpo fosse a resposta, mas ele não é a resposta. É a abertura que é a resposta. Então, simplesmente se abra. Tudo já é aberto. Nada tem um sentido intrínseco. Nada tem uma verdade absoluta. Nem você.
Descanse. E de volta. Simplesmente se abra.
Descanse. Ok, mais uma vez, a gente se abre ao que já é aberto. Descanse.
Vocês vejam, a tentativa de estabelecer o foco sempre vem. Você às vezes vai tentar focar na respiração, às vezes vai tentar focar em algo. É assim que é, porque o eu ele se baseia na dualidade, ele se baseia em sujeito e objeto. E a gente simplesmente volta continuamente para a abertura, para abrir-se. Só isso. O que vem, vem, o que vai, vai. Tudo é a criatividade inerente da mente, é a radiância da mente. Então você simplesmente senta mais uma vez, né? E muitas coisas surgem, muitas coisas surgem. E a gente continua na prática. É assim.
Descanse. Fazer a última vez.
Ok. Ah. Então, quando a gente diz tudo surge nessa prática, é tudo mesmo, sono, foco, é, cansaço, é, fantasia. Mas é o lugar certo para você ter tudo isso. Não tem lugar melhor. Com o tempo, à medida que a estabilidade vai sendo realizada, a experiência vai ter se mostrado de outras maneiras também. Mas o que é interessante de perceber, pelo menos para mim, né, é sempre o vício da mente de tentar estabelecer determinado ponto como referencial e não se abrir para a dificuldade da mente com a abertura, né? Acho que é isso que dificuldade da mente com o abrir-se. Então, cada um de nós vai, na medida que você entra nessa floresta, ou que você valoriza a sua entrada nessa floresta, muitas coisas surgem. Não é confortável, não é a palavra que, que eu diria, principalmente no começo. Mas ao mesmo tempo, se perceber parte da floresta é maravilhoso. Maravilhoso. Então, se cada um de nós puder pensar como é entrar nessa prática, né, a sua maneira, no seu tempo, no seu ritmo, isso pode ser muito bom. Pode ser muito bom. Você está fazendo um bem ao mundo, tirando a sua fixação, a sua dualidade dele, e descobrindo que você é parte do mundo de outra maneira, de maneira integrada e não impositiva, não reativa. Alguém que tem alguma dúvida, alguma questão que quer trazer antes da gente acabar? Eu tenho uma dúvida, João. Por favor. Esse desconforto da entrada da prática, Uhum. ele é porque a mente. Por que, assim, esse desconforto? A gente está acostumado a focar, né? A gente está acostumado a dualizar o tempo inteiro. Eu tenho que, eu isso, eu aquilo. A gente tem reações, a gente tem afinidade com certas reações, com certos abandonos, com certos cansaços, com certos estímulos. É uma mente viciada, é uma mente viciada. A gente é viciado na dualidade, ainda que é como um animal que foi preso durante muito tempo. Ele não sai da caixa sozinho. Ele tem que ser tirado da caixa e colocado na planície. Aí ele sente a brisa, ele sente o sabor da liberdade. Aí ele pouco a pouco se reacomoda. Então, fazer essa prática, dessa tradição é como sair da caixa. No começo é difícil. Uhum. A gente pode pensar, vou ver meus horários, mas a gente pode pensar em fazer. Ah, isso é o time. A gente pode pensar em fazer depois 7 dias, né? De prática, de 1 hora. Uhum. Pode ser interessante. E
experimentar como é estar aberto, como é não estar tão fechado, né? Isso pode ser bom. Mas isso é o que a gente pode fazer junto, mas cada um de nós precisa fazer também, não sei, a sua maneira, do seu jeito, né? Mas alguém quer falar? Bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Uma coisa que o James falou e que virou uma espécie de mantra que eu me lembro sempre fazendo essa prática e que tem me ajudado bastante é o ego é alguém em algum lugar. Esse é o Uhum, grande vício, né? uhum, uhum, E a lucidez é ninguém em todos os lugares. uhum. E aí, como assim? Ninguém em todos os lugares. Isso. Isso é como se fosse um cálcio de sapato, assim, Uhum, para mim, nesse momento, para abertura. É uhum. isso. Que ótimo. Mas vai ter vários calços, né? Mas vai ter vários calços. Calços, o que te ajuda, ajuda, é muito bom, né? A gente poder usar e... É muito bom, muito bom. Muito bom. São os biscoitinhos da sorte. Hum. Tem outra forma que é essa. Essa forma eu demorei um pouco a gostar dela, mas eu fiquei pensando. Eu gosto muito de biscoitinhos da sorte, né? De lembranças, de. Eu gosto muito. É muito amoroso, né? Então, mas tem outra forma que é simplesmente vai. E eu tenho muita dificuldade com essa. Tinha muito mais do que eu tenho hoje. Mas é como eu fico pensando às vezes, sabe, se eu morrer, eu não, o meu bilhetinho da sorte eu não vou poder abrir na hora. Então eu preciso treinar cada vez mais apenas abrir. Então, essa modulação, né? Essa sugestão que manda atrás, a partir de James, ou de outros biscoitinhos, Joyce lembrou ontem no grupo de um outro. Isso é importante você treinar assim com a bicicleta, né? Com a rodinha. E depois é importante você treinar sem a rodinha e deixar o caos vir, porque é caótico. Não é agradável. É caótico. Mas depois do caos, outras coisas surgem pra gente. Então a gente precisa dessas duas coisas, rodinhas e que ninguém sabe como vai ser a morte. Ninguém E sabe. com a rodinha é caótico também. É, Ninguém em lugar nenhum é caótico também. mas eu acho que a rodinha ajuda muito, sabe? Eu acho, tipo, frase do tipo, tudo é radiância da mente. Tipo, tudo é radiância da mente. Uau, né? Isso ajuda muito, ajuda muito. Mas ao mesmo tempo, tem hora que você vai. João, Oi. a rodinha seria a meditação, né? Assim, treinamento, né? É isso que Mada falou, na verdade. É frases que te apoiam, que te lembram da prática, te lembram da instrução. Frases que te posicionam, assim, opa, tudo é radiância da mente, ou a lucidez é ninguém. Quanto mais curto, mais direto. Quase como se você, de um lado, você está contemplando isso, mas do outro você está massageando isso. Soltar a rodinha é só sentar. E aí vai vir sono. Mas eu não quero sentir sono. Mas se sente. Vai vir cansado. Mas eu não quero sentir cansado. Mas se sente cansado.
Vai vir muita coisa e você só continue. 5. Felizmente não é só 5. Tem mais 5. Aí depois tem mais 5. Aí você vai criando, você vai se familiarizando com aquilo e vai ficando interessante, né? Em algum lugar o tédio vai se revelando de outras formas. Vai, o que é abertura, o que é claridade, tudo isso vai vindo. É por isso que esse horário é bom também, né? É bom, né? É, que Hum. à noite já dá vontade de dormir, né? Faz assim, né? É. Joyce levantou a mão. Bom dia, gente. Bom dia. Então, eu tive uma experiência, assim, eu estou passando por um processo emocional bem intenso, né? Eu até fiquei na dúvida se eu conseguiria participar hoje. Aham. E aqui em Recife teve um processo bem difícil, né, de chuva, que morreram 6 pessoas, fora os desabrigados, assim. Eu senti que eu estava bem mexida, assim, né, no início da manhã, vendo o noticiário. Aí, quando eu voltei para cá, eu já trouxe a minha frase de apoio para Uhum. também me ajudar a sentar aqui. E foi bem intenso, assim, eu senti a minha presença, assim, eu consegui me conectar no processo. Só que uma hora aconteceu para mim uma coisa bem inusitada. Eu senti uma presença, assim, que eu queria entender melhor isso, né? Como que a mente da gente também cria, né, essas questões, assim, porque eu sentia uma presença amorosa muito grande, assim. Foi algo muito abstrato, né? Não estava no campo do pensamento, assim. Mas eu sentia que me sentia muito abraçada por uma energia muito forte, assim, a ponto de as lágrimas irem descendo, assim, dos meus olhos. Não, não sei explicar que experiência foi essa, né? Mas eu queria também falar sobre isso, assim, entender, né? Como que esse processo de meditação ele pode criar também essas experiências, né? Assim, até onde que o ego, né, cria, até onde, assim, eu não sei exatamente de onde foi, porque não foi algo que eu estava pensando e nem foi uma experiência Uhum. de tristeza, né? Foi algo, assim, que eu senti muito forte durante o processo, assim, que era algo que me atravessava mais no campo abstrato, né? E era Uhum. uma presença amorosa, assim, eu sentia que tinha uma relação eh, daquilo que a gente vai chamar de positiva, né? Uhum. A frase que eu escolhi foi ver que a ilusão é a própria iluminação. Em cada intervalo, eu ia contemplando assim isso que foi trazido no estudo de ontem do Faísca, né? Que a Uhum. ilusão, reconhecer que a ilusão seria a própria iluminação, assim. Uhum. É, acho que foi o único momento que eu me relacionava com algo, Uhum. contemplando, né? Algo externo, né? Uhum. Mas é isso, assim, eu não sei nem dizer qual foi a minha pergunta exatamente, mas essa experiência me atravessou num lugar que eu até então, nenhuma prática de meditação eu tinha experimentado, assim. Eu Uhum. achei curioso e queria saber, assim, até quando que a gente vai criando, né, esses processos, sei lá, não sei nem É uma como opção, perguntar. por exemplo, se tu for fazer uma prática contemplativa, ela é feita dessa maneira, que é tu vai pegar o texto, aí tu vai contemplar. Então tu reserva um tempo para contemplação. Aí tu vai olhar o conteúdo. E aí tu vai examinar o conteúdo. Tu vai averiguar o conteúdo do que está sendo dito, né? E aí depois de um tempo, tu pode dividir a prática entre a contemplação e a pura abertura, o modo natural. Quando a gente vai no modo natural, significa que as coisas não são formuladas mais, elas não são mais elaboradas, não tem mais uma, uma construção em curso. Embora as construções venham e vão, mas eu não sinto a maneira do construtor, eu não sinto a maneira do fazedor, do elaborador. Eu sento ao modo natural. E nesse processo, quando eu sento,
muitas coisas surgem. E eu continuo ao modo natural. Quando a gente pensa na natureza, a natureza é linda, mais ou menos. Você vai para um bosque mais ou menos humano, humanizado, é natural, você se sente um pouco confortável. Mas isso é um bosque elaborado. Uma paisagem, uma planície, ou uma floresta, ou uma caatinga, ou uma relva. Não é tão simples sentar ali. Uma planície no cerrado, ou uma pedra. Isso é o modo natural. Quando você sente depois de um tempo, até as cobras se acostumam contigo. Até os pássaros se acostumam contigo. Porque você faz parte do que é natural. E aí muitas coisas surgem. Surge paz, surge amor, surge coisas. E também passa, a cascavel passa do teu lado. Coisas acontecem. E você simplesmente continua. Porque o interesse é o modo natural. E então muita coisa vem, muita coisa vai. E a gente não apega a nada, porque as coisas vêm e vão. Às vezes é uma bênção, às vezes vem um insight, às vezes vem um relaxamento. E você continua ao modo natural. Você continua nele. Desconfortavelmente nele. Confortavelmente nele. Abertamente nele. É isso. João, Oi! oi. Oi, Oi, gente. oi. Só uma questãozinha que ficou aqui, assim, que tem um pouco a ver com a pergunta da Raquel no início. Aham. É, a gente dá uma certa atenção, entra na prática, tá no momento aberto, na abertura, Guru Yoga, mas no final, quando você fala assim, relaxa, depois dos 5 minutos, isso tem a ver com esse relaxar, o que que é basicamente esse relaxar? Porque a gente pode estar relaxado também na abertura, não? Pode, pode. É só do tipo desmonte, se mova, ou... É só uma maneira, um Só uma gesto. maneira, é só uma maneira de dizer. é, Ah, tá. Na verdade, podia não dizer nada, podia ser só tocar o sino. Mas Tá como eu não bom. sei se o Zoom escuta o sino aí. Eu só... Não é que me deu uma dúvida, assim, "Não, mas a gente tem que É, estar também, né? Essa abertura, mas ela tem que ser é como prazerosa. isso, ela Tá. é, é, Só isso que nessa é. gerou uma dúvida. Ok. Obrigada. Obrigado. Tá, então a gente dedica os méritos para que todos os seres alcancem a liberação e o fim de todos os venenos, o fim da ignorância, o fim da dualidade. Que o professor James Lowe e todos os mestres e mestras de todas as tradições que veiculam essa mensagem tenham uma longa vida. E bom dia para todos e todas. Bom dia, João. Obrigada. Boas práticas. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bom dia. bom dia, João. Obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Beijo, beijo. Bom dia, Beijo. obrigada. Bom dia, gente. Bom dia.